Olá pessoal, tudo bem gente? Olá a todos, olá a todas. Eu sou o professor Gabriel Menezes aqui e eu venho explicar um pouco mais a vocês do que é o leste europeu, né? O que é o leste europeu, como ele funciona, qual foi seu histórico, quais são suas características econômicas, políticas, sociais, culturais, e como é que isso, na verdade, explica muita coisa de você não conhecer o leste europeu. Né? Por que eu falo que você não conhece o leste europeu? Porque quando a gente pensa em viajar para a Europa, a gente pensa em países como França, como Itália, como Alemanha, como Espanha, como Portugal, como Inglaterra, como a Grécia, tá? E por aí vai, que são os países do oeste europeu. Mas quando a gente caminha para o leste europeu, pô, Polônia, Hungria, você não encontra nesses países, por exemplo, países que você ainda tem uma certa fama. Agora, Sérvia, Montenegro, Kosovo, são países que ninguém conhece, Albânia, né? E por que ninguém conhece? Porque são países tradicionalmente mais pobres, com um passado socialista, com pouca influência no capitalismo internacional. Então a gente fala pouco deles, tá, nas mídias, porque as mídias, claro, como o bom capitalismo, retratam, tá, os principais fluxos aí da economia e da geopolítica internacional. Né? Então, como não são centros da geopolítica internacional, você vai ter esse problema, tá? Vamos lá. Perdão, gente. Quem tem rinite sofre com esse tempo mais frio, né? Então vamos lá prosseguir. Bom, quando a gente fala então de União Soviética, tá? Ou CCCP, o que é CCCP? CCCP é uma palavra, tá? É um termo em russo para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vocês estão vendo aí ao fundo o rosto, tá? Esse rosto, na verdade, é de Lenin, tá? Vladimir Ilyich Lenin, tá? Inclusive um dos autores, né? Um dos maiores líderes da União Soviética da Revolução Russa de 1917, tá? Ele estabelece em 1922, depois de 5 anos da Revolução Russa, já viu isso em história, tá? A formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era um conjunto de países, pessoal, sediados pela Rússia, tá? Sediados em Moscou, aqui, tá? Que era a capital da Rússia e, portanto, capital da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Você vai ter conjunto de países como Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, Azerbaijão, Geórgia, Armênia, Moldávia, Ucrânia, Lituânia, tá? Você tá vendo que tem uma Rússia de novo, né? Uma coisa meio aleatória aqui. Na verdade, pessoal, essa região aqui a gente chama de Kaliningrado, tá? Que é um enclave russo, ou seja, é um território da Rússia no meio de outros países, tá? Então, a Rússia também domina, tá, essa parte aqui. Mas, oficialmente, eu chamo de Kaliningrado, tá? Eu tenho Letônia, Estônia, Lituânia e por aí vai. Tudo bem? Bom, legal. Esses países, pessoal, essas partes aqui como Ucrânia, né, Cazaquistão, por que eram parte da União Soviética? Porque na Primeira Guerra Mundial, a Rússia, ela sai da guerra porque passa por uma guerra civil que vai dar origem à Revolução Russa. Então, pela guerra civil que se passava dentro da Rússia, a Rússia vai ceder alguns territórios para a Alemanha como forma de conseguir sair da Primeira Guerra sem maiores problemas com os próprios alemães, tá? Então, a Rússia sai da guerra, ela não aguenta a guerra até o final, tá? Esses territórios realmente são cedidos para a Alemanha pelo momento, mas como a Alemanha perde, esses territórios possuem sua autonomia de novo pós Primeira Guerra Mundial e eram territórios que já tinham uma certa proximidade com a Rússia. Então, vão ser reanexados, não em si como um país pela Rússia, mas como territórios vizinhos, que têm uma semelhança cultural e econômica e que vão aceitar, portanto, a anexação através da União das Repúblicas, ou seja, a união dos países que serão socialistas com base nos sovietes, naquele partido que comandava lá a Rússia no início do século XX, os sovietes, tá? Portanto, os soviéticos. Legal. Aqui, veja, eu vou ter uma divisão da Alemanha, da Alemanha não, tá? Mas também da Alemanha, claro. Observa que a Alemanha está aqui, tudo bem? Isso aqui é a Alemanha. A Alemanha, pessoal, ela vai ser dividida em duas após a Segunda Guerra Mundial, né? Eu vou ter a Alemanha a leste e a Alemanha a oeste. A Alemanha a leste será socialista, porque a União Soviética conseguiu contrapor o exército, né, nazista até ali a Alemanha de novo. Eles foram os grandes guerreiros ali do leste europeu, tá? A União Soviética foi muito forte nesse sentido. E a Alemanha Ocidental foi, em boa parte, retirada do nazismo pelas forças de países como Grã-Bretanha, que não é um país, é uma ilha, né? Mas aqui eu falo de Inglaterra, França e também, tá, o bom e velho Estados Unidos da América. Beleza? Então, a partir desse momento, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, a União Soviética ela vai ter muita força, ela vai ter exércitos aqui dentro, tá?
dos países do leste europeu, né, a leste, tá, dessa que a gente chama aqui cortina de ferro, tá, isso aqui em preto eu vou chamar de cortina de ferro. Tinha alguma coisa especificamente aqui, no sentido de ter um muro, ter alguma coisa? Não. Tá? Existia um muro na cortina de ferro na Alemanha, que era o Muro de Berlim, o famoso Muro de Berlim. Mas, oficialmente falando, era só uma área de influência. Ou seja, significa que a leste da Alemanha e da Áustria, tá, a influência era socialista. E a influência daqui para o oeste seria uma influência capitalista. Então eu vou chamar isso de Muro de Berlim. Tudo bem? Grava esse nome. Muro de Berlim não, desculpa, de cortina de ferro. Legal, vamos lá seguir adiante. Bom, o fato é, pessoal, é que a União Soviética, quando ela expulsa, tá, o nazismo do leste europeu, o que vai acontecer? Bom, ao expulsar o nazismo do leste europeu, ela ocupa com o seu próprio exército esses países. E aí não dá muita opção no sentido de, olha, acabou a Segunda Guerra Mundial e vocês estão livres. Não, vocês estão com o meu exército. Eu salvei vocês do nazismo. Então eu tenho poder sobre vocês. E aí, meio que sem escolha, esses países então do leste europeu, prejudicados, extremamente pobres, de forma indireta ameaçados, vão acabar adotando também, tá, o socialismo, tá, baseado, claro, na Rússia, onde a sua grande força era a União Soviética. Vai lembrar o seguinte? Desculpa, na União Soviética, onde a sua grande força era a Rússia, perdão. Vai lembrar, pessoal, que quando a gente fala de União Soviética e países socialistas do leste europeu, não é a mesma coisa, não. Observa que isso aqui não é a Rússia, isso aqui é leste europeu, tudo bem? Isso aqui, perdão, não é a Rússia, isso aqui é a União Soviética. Então a União Soviética, ela vinha até esse território aqui, esse limite. E aí o que vai acontecer? Esses países vão se tornar parte da União Soviética? Não. Eles, na verdade, terão uma grande influência da União Soviética, vão fazer parte de um pacto militar e político chamado Pacto de Varsóvia. Se quiser gravar esse nome, grava aí, anota aí, Pacto de Varsóvia, que era a oposição à OTAN, né, a Organização do Tratado Atlântico Norte, aquela organização que organizava os países capitalistas, né, do oeste europeu e dos Estados Unidos, eram os países do Atlântico que tinham uma lógica capitalista que, portanto, eram aliados em caso de uma invasão de algum inimigo, no caso, na época, o socialismo. Tá? Bom, então, a União Soviética era então um conjunto de países unificados pela Rússia. Polônia, Tchecoslováquia na época, hoje em dia a República Tcheca e Eslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, Grécia, Albânia, Iugoslávia, eram países, pessoal, aqui está Jugoslávia, tá? Mas isso aqui depende da interpretação. O nome oficial é Iugoslávia, tá? Depende do tempo que a gente vai avaliar a Iugoslávia. Enfim, questão também de origem, enfim. Esse aqui se não me engano, um mapa português de Portugal. Bom, o ponto é o seguinte. Galera, esses países não se tornam parte da União Soviética, tá? Não se tornam parte. Eles são regidos pela União Soviética, mas eles têm uma certa independência, tá? O fato é que esses países vão estar ao redor das políticas criadas pela União Soviética. E eu vou chamar então esse conjunto de países satélites, ou seja, eles têm uma certa autonomia? Tem. Mas como fazem parte do Pacto de Varsóvia, e a União Soviética tinha muita preocupação em manter uma certa unidade entre os países, ou seja, uma certa organização socialista entre os países, tá? Ela ameaçava os países que saíam dessa lógica. Então, países, por exemplo, que tinham uma grande oposição ao sistema de Moscou, né, ao sistema soviético de governança, esses países eram então ameaçados pela Rússia, no caso, pela União Soviética. Mas eram países que faziam parte da União Soviética? Não. Eram países socialistas com uma certa autonomia, tá? Mas chamados então de países satélites da União Soviética, tá? Então, países que orbitavam em torno da União Soviética. Vou tentar resumir, pessoal, porque nossa aula não vai ficar lá muito grande. O grande ponto é que a União Soviética ela acontece por uma coisa muito fundamental. A União Soviética ela tinha um passado extremamente desigual. Tá? Eu tinha um czarismo, como se fosse uma grande monarquia russa, tá? De forma bem resumida. E esse czarismo ele tinha muitas vantagens, né? Ele tinha muitas riquezas, ele tinha ali muita capacidade de dinheiro. Enquanto a boa parte do país, que era um país agrário, era extremamente pobre, pessoal. A Rússia, na verdade, né, onde é o centro da Revolução Russa, da formação da União Soviética, é um país muito né, de alta latitude, um país muito frio, com dificuldades muito claras de sobrevivência. E aí a população começava a ficar infeliz com essa situação, né?
Queria uma revolução, queria uma mudança. E o fato é que a indústria, quando começa a acontecer dentro da Rússia, né, a Rússia começa a ter primeiras indústrias no final do século XIX, e no século XX ela já se torna ali lentamente, tá, uma pequena, mas uma pequeniníssima potência industrial da Ásia. E aí a organização dos trabalhadores, os trabalhadores juntos em indústrias começavam a questionar, olha, a gente trabalha muito para ganhar tão pouco, sabe? Faz sentido? Isso não faz sentido. E aí eu vou ter a formação, por exemplo, de dois partidos, que são os mencheviques e os bolcheviques. Tá? Os mencheviques, eles particularmente defendiam uma ideia próxima à social-democracia. Né? O que eu quero dizer com isso? Os mencheviques defendiam uma ideia como se fosse de um capitalismo, né? Vamos supor, mais social. Ou seja, a ideia de que eu tenha um governo, né, capitalista, porém, que seja uma evolução progressiva em direção ao socialismo e que se mantenha algumas condições ainda do capitalismo, tá? Já o bolchevique não, os bolcheviques queriam fazer a revolução mesmo e socialismo e acabar com aquela opressão, acabar com a propriedade privada, acabar com o industrial, enfim. Depois de algum tempo, tá, de conflitos no país, de uma pequena guerra civil, a Revolução Russa acontece em 17, que ainda vai se alongar durante algum tempo, até 22, em mais conflitos, por exemplo, entre os mencheviques e os bolcheviques. O fato é que eu não vou entrar muito nesse mérito, pessoal, tá? E a figura desse cara, de Vladimir Ilyich Lenin, tá? É uma figura... Eu cortei a careca do Lenin aqui. É uma figura fundamental nesse processo, tá? Ele que vai liderar e unificar as forças em torno da Revolução Russa e depois da União Soviética, né? Enfim, forma-se a União Soviética em 22, como eu falei para vocês, aqueles territórios vão ser anexados pela União Soviética, então Ucrânia, Polônia, Finlândia, Letônia, Estônia, Lituânia, são realmente anexados, tá? Começam a fazer parte, então, da União Soviética. E o Lenin, que assumiu o poder, tá, em 17, vai seguindo aí, tá, até 24 no poder. 24 ele falece e o seu, não vou colocar pupilo, mas uma das pessoas que mais esteve do seu lado, que era Stalin, Joseph Stalin, assume o poder. Joseph Stalin, né, um cara simpaticíssimo, foi um dos maiores genocidas, tá, do século XX. E aí, pessoal, eu acho legal a gente bater um papo sobre o que era o socialismo soviético, porque me parece que, em última análise, a gente precisa entender o porquê que Stalin matou tanto. Há dúvidas sobre o quantitativo, né, de quanto se matou na União Soviética. Tá? Eu mesmo agora, de cabeça, eu esqueço o número, mas quando eu penso, por exemplo, na China de Mao Tse-tung, uma China até mais pesada que a de Stalin, mais de 30 milhões morreram. Tá? Eu calculo que nós estamos, né, na União Soviética, eu posso garantir a vocês que foram mais de milhões, né, no sentido de mortes por fome, mortes por perseguição política. Stalin, por exemplo, ele ganha força ao longo do tempo, tá, como líder da União Soviética, e ele tinha uma grande oposição a um cara dentro do partido também socialista, que era Leon Trotsky. O Trotsky era um dos grandes também pensadores do socialismo, e era um cara que discordava muito de Stalin, porque, por exemplo, Stalin ele era um cara que pensava num país independente, socialista, e que a revolução nesse país seria importante primeiro acontecer, e depois, portanto, os países, então, além da Rússia, tá, deveriam pensar também no socialismo, né? Mas o Stalin não. O Stalin defendia primeiramente para, no caso, a União Soviética, né, e a Rússia, claro, o socialismo. O Stalin não, né? Para o Trotsky. O Trotsky ele pensava na ideia contrária. O Trotsky defendia o quê? Que o mundo inteiro se tornasse socialista. Para o Trotsky não poderia haver um mundo justo sem que todo mundo fosse parte do próprio governo, sem que o trabalhador, sem que o operário realizasse uma ditadura, né, proletariada, né, ou seja, uma ditadura em que os trabalhadores têm a força do Estado, eles conseguem estar parte do governo e, portanto, governar a partir da vontade dos trabalhadores, que era exatamente a classe que surgia naquele momento por causa das indústrias, tá, pessoal? Bom, algumas características importantes do socialismo soviético são, primeira, o partido único, tá? Então, tradicionalmente, pessoal, na União Soviética eu tenho a tendência a ter um partido único. Se você entendeu o que eu quis dizer aqui, muito bom. Se você não entendeu, eu vou escrever. Eu vou basicamente desenhar, porque a ideia é essa. Eu terei, então, uma ditadura. Gente, horrível a palavra, né? Horrível. É horrível desenhar aqui, mas vamos embora.
Pessoal, por que eu tinha ditaduras dentro da União Soviética e boa parte dos países socialistas? Porque, em teoria, no socialismo eu tinha que ter o fim da propriedade privada, né, como eu coloquei aqui embaixo. Eu tinha que ter, por exemplo, o fim dos apartamentos com donos, o fim das indústrias com donos, o fim das fazendas em que tinham donos, né? E para isso, quem assumiria essas casas, essas indústrias, essas agriculturas? Quem assumiria seria um Estado. Porque, pessoal, no socialismo soviético, tá, a ideia era que o Estado controlasse tudo. O que está por trás dessa lógica? Né? A ideia de que se eu mantenho as pessoas com posses, com casas, com indústrias, aqueles que são ricos continuarão sempre muito ricos. E os pobres, claro que não têm acesso a nada, continuarão sempre muito pobres. Então, por exemplo, se você é herdeiro de uma indústria, mesmo que você não tenha trabalhado em nada para isso, se você não conseguir, se você não falir a indústria que você recebeu de herança, você não vai, como posso dizer, desculpa. Enfim, você não vai ficar pobre. Você não vai ficar pobre. É muito difícil você pegar alguma coisa de herança e torrar aquela herança. Consegue? Consegue. Né? Torrar a herança é uma coisa que quem quer fazer faz direito. Né? O cara pega casa, vende carro, torra em zoação, torra em viagem e dinheiro vai rápido. Tá? Dinheiro é uma coisa que para gastar nunca é difícil. Tá? Então, bom, veja, em todo caso, o Estado tinha que ser forte, interventor, né, ter casas, propriedades, fazendas, porque o Estado organizaria aquilo para manter a igualdade entre as pessoas, pessoal. Uma das principais ideias do socialismo é manter o quê? A igualdade. E para manter a igualdade, eu posso ter, portanto, muitas diferenças entre as pessoas? Não posso. Se houver grandes diferenças de riqueza, de cultura, de pensamento, a igualdade não consegue funcionar, a igualdade não se configura. Então, qual é a solução? Geralmente uma ditadura com um Estado forte, que intervém bastante, para poder garantir que haverá uma igualdade entre todos. Entende? Mato pessoas, faço opressões gerais para que eu mantenha um Estado igualitário entre as pessoas. Para que a desigualdade desapareça, eu tenho que ser opressivo. Estou falando que eu concordo com isso? Não, pelo amor de Deus. Estou dizendo que exatamente assim era a leitura dos grandes movimentos autoritários, tá? Do socialismo, seja soviético, seja chinês, tá? E por aí vai. Bom, ainda nisso, gente, eu tenho uma economia chamada de economia planificada. O que é economia planificada? Eu botei aqui repetido, tá, pessoal? É um erro isso aqui, tá? Na verdade, era uma economia baseada em planos governamentais, que no caso da União Soviética funcionava de 5 em 5 anos. Então tinha os planos quinquenais. O que eram os planos quinquenais? Era a ideia de que de 5 em 5 anos, tá, a União Soviética faria investimento em um ramo específico da economia, então, por exemplo, indústrias de base, depois indústrias de bens de consumo, depois, não sei, comércio. E aí, pessoal, a União Soviética ela ganha muita força, porque eram 5 em 5 anos. Tinham planos que eram muito eficazes, eram muito bem pensados, tá? Então, economicamente, a União Soviética ganha uma força muito forte a partir da década de 20, de 30, e ganha mais força a partir da Segunda Guerra Mundial, tá? Suas terras passam a ser coletivizadas em duas, tá? Tem os sovkhozes, que são as fazendas estatais, são aquelas fazendas em que tudo era basicamente do Estado. Então, tinha os trabalhos das fazendas em fazendas comunais, em terras comunais. Todo mundo tinha que trabalhar numa terra em que ninguém era dono dela, tá? Bem como os kolkhozes, que eram o quê? Cooperativas agrícolas. Então eu tinha ali um grupo de pessoas que tinham um pedaço daquela terra e que tinham que se organizar para poder dali produzir para si próprias e fazer uma parte dessa produção para o Estado. Tá? Os sovkhozes, a maior parte era uma produção, tá, voltada para a base, né, estatal, para fornecer comidas para as cidades e tudo mais da União Soviética, tá? A briga, a oposição, por exemplo, com Stalin se torna muito forte. Porque, pessoal, o fato que o Stalin faz gera muitas críticas. Por exemplo, cara, essas fazendas coletivas, tá, que são sovkhozes, kolkhozes, começam a gerar, por exemplo, fome na União Soviética. Porque imagina o seguinte, as pessoas elas não trabalhavam
ali muito preocupadas em produtividade. Vou dar uma ideia sobre Sovcoses, tá? O que acontecia? A terra era de todo mundo e, ao mesmo tempo, a terra era de ninguém. Ninguém era dono daquilo. Então, por exemplo, vamos supor, se eu não fosse trabalhar um dia, eu sabia que eu não seria punido por aquilo, não de forma muito clara. Eu não tinha uma pressão grande daquela sociedade em trabalhar na fazenda. Até tinha, tá? Tinha quem fiscalizasse, tinha quem cobrasse, mas não era uma coisa muito forte. E a percepção era que as pessoas, elas trabalhavam na terra, às vezes ao mesmo tempo, tá? Eu tenho fotos, por exemplo, não vou mostrar agora porque estou com o meu Chrome fechado. Depois que você colocar no Google, bota assim, terras comunais. E as pessoas trabalhavam ao mesmo tempo, sem organização, sem meta de produtividade. E aí, enfim, pessoal, a fome começa a fazer parte de algumas comunidades dentro da União Soviética, tá? Isso depois, quando eu tenho alguns planos para investir em militarismo da União Soviética, até piora a fome. Porque o governo, em vez de investir em máquinas agrícolas, em melhores técnicas de produção de alimento do campo, você começa a investir, por exemplo, em quê? Em arma. E aí o campo começa a ter maior demanda, porque as cidades estão aumentando, o consumo de comida está aumentando, e você não está tendo investimento no campo. Então, o pessoal até sacaneia, né? Falam que coisas que são vermelhas e que dão fome, né? McDonald's, Burger King, Outback e socialismo. Porque, tradicionalmente, as políticas socialistas foram burocráticas em algumas partes, por exemplo, em agriculturas, pouco eficientes, que geraram muita fome em boa parte dos países socialistas, tá? Cuba isso aconteceu, China isso aconteceu, a região ali da Indochina, que se torna socialista durante algum tempo, também acontece, e claro, também na União Soviética, tá? E aí, por exemplo, quem era oposição a Stalin, o que o Stalin fazia? Tá? Pegava e isolava em algum lugar da União Soviética, tem um conjunto de países muito grande, então isolava, mandava para os gulags na Sibéria. O que são os gulags? Eram centros de trabalho forçado, aí você colocava os gulags dentro de uma região muito fria, que é a Sibéria, e o cara morria até, né, o cara morria não, ele já morria depois, mas ele trabalhava até morrer de frio, ou morrer de fome, ou morrer de frio e fome, tá? Stalin era um cara bem simpático, bem legal, olha só a carinha dele, né, de... Não sei definir a cara do Stalin, olha só a cara do Stalin, coisa maravilhosa. Putz, bom, o ponto é o seguinte... E a União Soviética, pessoal, ela começa a crescer mesmo com a fome, mesmo com as questões. A União Soviética se torna um país, assim, extremamente forte, tá? E forte por quê? Só porque tinha uma economia boa? Não. Porque ela quer disputar o seu poder, a sua influência, junto com os Estados Unidos. E aí, toda a economia que ela tinha, ela investia para quê? Ela investia para as suas disputas armamentistas, tá? Então ela queria ter armas potentes. Ela lançava, por exemplo, satélites para poder ter maior poder de comunicação no mundo, né? Tinha investimentos em estrutura militar gigantesco, tá? E aí isso gerou algumas questões dentro da União Soviética. Porque você gastava tanto dinheiro com guerra que a população não via esse dinheiro, tá, chegar ao que ela acreditava que chegaria, né? Essa maior igualdade e esse maior desenvolvimento da União Soviética. Mas o fato, pessoal, é que, ironicamente, apesar da fome, tá, a União Soviética ela cresceu muito, né? Eu tinha indústrias ali fortes, tecnologias muito ousadas para a época, tá? Apesar da burocracia que era, por exemplo, o socialismo. E por que eu falo burocracia, pessoal? Porque no socialismo eu tinha um Estado forte. Então vamos dar uma ideia, sei lá, vou pegar um exemplo de uma aluna aqui do 9º ano, Jacarepaguá, vou pegar a Rafaela. Rafaela, por exemplo, ela quer fazer um brownie. Então a Rafaela, ela tinha que falar com o governo da União Soviética e avisar, olha, eu tenho uma ideia de fazer um brownie. Posso? O governo diria possivelmente que não, tá? Faria um plano de como produzir brownie, iria levar ao centro governamental, discutir a possibilidade de colocar brownie, criar uma indústria para a produção de brownie. E a partir dali, o próprio Estado servia as pessoas. Por que a Rafaela não poderia fazer isso? Porque a Rafaela, se ela começa a ganhar muito dinheiro com brownie, ela vai ter mais riqueza que os outros. E, portanto, ela vai gerar uma desigualdade, o que possivelmente vai gerar uma estrutura capitalista, de acumulação de riqueza. Tudo bem? Por isso, então, quem governava não eram as pessoas. As pessoas não tinham liberdade. Quem tinha liberdade era quem? Era o Estado, tá? Vai lembrar, pessoal, que a União Soviética ela nunca participou de uma guerra direta,
tá, com o seu principal oponente político, que era os Estados Unidos. Por isso a gente chama a União Soviética, tá, essa guerra que ela teve indireta com os Estados Unidos, de Guerra Fria, porque ela de fato nunca aconteceu formalmente, mas aconteceu de várias formas, sobretudo as indiretas. Né? Na Guerra da Coreia, Estados Unidos e União Soviética apoiaram seus respectivos lados nessas guerras, tá? O lado socialista, o lado capitalista, para poder então ter maior poder de influência. O Vietnã passou pela mesma coisa, o Afeganistão passou pela mesma coisa, o Egito passou pela mesma coisa, tá? E por aí vai. Eu sempre gosto de falar da Kalashnikov 47, um clássico em termos de fuzil, tá? Que representa bastante para nós o quê? O avanço militar, tá, da União Soviética. Legal. Pessoal, então durante muito tempo a União Soviética ela cresceu e competiu de igual, tá, de frente para com os Estados Unidos. Só que ao longo do tempo, esse Estado muito forte, essa burocracia estatal, ela gerou problemas dentro da União Soviética. Foram eles, tá? Primeiro, como eu já falei com vocês, essa ideia de burocracia, essa ideia de lentidão, de tudo tem que ter muita etapa, e tem que comunicar não sei em que, e tem que fazer reunião, e tem que pensar, fazer um plano, criar não sei o que pela força do Estado. Isso tudo demorou muito tempo. E fazia com que, na União Soviética, a criação, né, a criatividade de coisas novas, de comércio, de riquezas, fosse muito limitada. Enquanto no capitalismo americano, por exemplo, né, sempre se preservou, sempre se elogiou muito a possibilidade das pessoas criarem comércio, indústrias e terem ideias novas, né, e gerar uma ideia como a Google, por exemplo, que nasce numa ideia, né, de uma pessoa normal e que vira um negócio trilionário e por aí vai, tá? Os planos quinquenais, pessoal, da Rússia também não foram muito bem aplicados. Porque acontece, como era um conjunto de países, e cada país tinha, por exemplo, aqui, tá, a União Soviética. Vocês vão ver que eu tenho aqui a Rússia, tá? Deixa eu ver que horas são. Tá, tô quase acabando a aula. Eu tenho a Rússia, que falava russo e tinha uma cultura, por exemplo, de uma religião ortodoxa. Aí eu tenho o Cazaquistão, que fala uma outra língua, que tem uma outra forma linguística, que tem uma outra religião. Eu tenho o Uzbequistão com uma outra língua, com uma outra religião. Eu tenho o Azerbaijão com outra língua, outra religião. Eu tenho a Lituânia com outra língua, outra religião. Então, assim, eu tinha muita diferença de sociedade, de nações entre esses países, tá? Além disso, tá? O que a Rússia previa de organização nem sempre estava atrelado a que as populações queriam. Então, vou dar uma ideia, tá? Vou dar um exemplo hipotético, tá? Isso não aconteceu. Mas vamos supor que eu quisesse produzir algodão, tá? A Rússia tinha que produzir algodão, tá? Para fazer tecido. E aí o país aqui mais ao sul que nós temos, portanto mais quente, será o Tajiquistão. Tudo bem? Então eu penso em fazer as minhas indústrias de algodão, ou melhor, a minha produção de algodão, dentro do Tajiquistão. Agora, a população do Tajiquistão sabe fazer algodão? Não sabe. E aí, cara, eu mandava as pessoas produzirem alguma coisa que elas não sabiam. O que gerava uma questão extremamente complexa. Por quê? Porque, horas, eu estou mandando uma população fazer uma coisa que ela não concorda, que ela não sabe fazer, né? E aí ela não vai ser eficaz, ela não vai ser produtiva. Além do mais, pessoal, a ideia de população igual, de que receberiam de forma igualitária, que todos teriam o mesmo salário, as mesmas oportunidades, nunca aconteceu, tá? Quem era industrial teria um filho que seria industrial, quem era político teria um filho que também seria político, quem era político recebia muito mais do que quem era, por exemplo, tá, industrial. O militar, no caso, naquela época, pessoal, o militarismo era muito associado ao governo, tá? O governo era extremamente militar. Então, aquele que era militar ganhava, por exemplo, muito mais do que o trabalhador industrial. Mas muito mais. Não se comparava. E aí o que vai acontecer? A ideia vai ser, tá, que eu, enfim, vou ter perdi o que eu estava falando aqui, desculpa. Eu vou ter essa disparidade econômica muito forte, que vai gerar, então, questionamentos e reflexões dentro da União Soviética. Para piorar a minha situação, pessoal, no final da União Soviética, eu tenho duas políticas muito famosas. A primeira delas chamada de Glasnost, a segunda chamada de Perestroika. Essas aberturas, uma da política, tá? Outra da economia, favoreceram com que as oposições políticas e que a ideia de pessoas terem, por exemplo, como a Rafaela, uma pequena empresa de brownie,
começassem a acontecer. Então aqui eu tinha um pequeno indício de que a União Soviética se tornaria democrática, coisa que ela não era, tá? E de que ela tornaria uma parte da sua economia privada, ou seja, ela teria a possibilidade de pessoas terem pequenas empresas, pequenos negócios e, portanto, estaria fazendo uma lenta adoção do capitalismo na União Soviética. Isso fez com que, ao longo do tempo, pessoal, a oposição, tá? A população que tinha mais dinheiro começasse a predominar, tá? E a oposição começou a combater os governos, tá? Por exemplo, da Rússia, tá? De Moscou, bem como aqueles que tinham um pouco mais de dinheiro, porque havia uma desigualdade na Rússia, começassem a comprar as empresas. Coisa que as pessoas olharam e falaram assim, cara, na boa, a gente não tem liberdade, tá? A gente não tem um mundo que goza daqueles privilégios do capitalismo. E, pô, a gente tá ganhando menos que os outros. Tem gente ganhando muito mais do que a gente. Tem gente comprando empresa, gente comprando casa. Pô, na boa, meu irmão, vamos acabar com essa brincadeira, sabe? Tá de sacanagem. Já que é pra não ter igualdade, eu quero ter meu dinheiro, eu quero ter minha casa, eu quero ter meu negócio, eu quero ter minha vida. E aí a população começa a brigar, tá? Em várias pequenas manifestações, elas começam a crescer e crescer e crescer e vão gerando, tá, o fim, portanto, da União Soviética, tá? Esse é um dos caras responsáveis por criar a Glasnost, a Perestroika, tá? Que é o Mikhail Gorbachev, tá? E o Gorbachev, pessoal, ele faz com que a União Soviética vá à sua falência, e ali acaba, inclusive, o Muro de Berlim, né? Eu acho que eu não trouxe foto aqui, então não trouxe. E, portanto, pessoal, ao acabar com o Muro de Berlim, o que vai acontecer? Que é o que dividia a Alemanha leste da Alemanha oeste, né? A União Soviética vai à sua falência, tá? O socialismo acaba dentro da União Soviética, e aí eles vão transitar para a economia de mercado, ou seja, para uma economia baseada na competição, na propriedade, na acumulação. Eles começam a chegar no capitalismo. O fato, pessoal, é que a União Soviética ela não dá muita conta. Por quê? Porque essa qualificação da mão de obra deles, né, o desconhecimento dos mecanismos de mercado, não conseguiram fazer com que esses países, sobretudo a Rússia, se adaptasse, né, ao capitalismo internacional. E aí, tá, enfim, isso faz com que eu tenha uma lentidão do leste europeu em ter essa economia funcionando. E eu também não falei disso, mas o fato, pessoal, é que também alguns países que eram parte do socialismo começam a ruir também, tá? Não só pela economia que não funcionava, mas eram países que, inclusive, tá, eles acreditavam na igualdade, né? Eles acreditavam na igualdade social como uma das suas religiões, ou seja, eram dos seus nortes, né, dos seus direcionamentos políticos. Quando perceberam que a União Soviética não daria mais conta disso, o que eles fizeram? Cara, quer saber? Eu vou embora da União Soviética, eu vou criar minha independência. Por exemplo, Tchecoslováquia, que se dividiu em duas, virou República Tcheca e Eslováquia. Iugoslávia, que era um conjunto de países socialistas, com várias nações dentro dela, se separou e viraram Sérvia, Bósnia, Montenegro, Kosovo, Eslovênia, tá? Enfim, e por aí vai, tá, pessoal? O fato é que o fim da União Soviética transformou bastante o espaço geográfico do que era a União Soviética e desses países do leste europeu, né? Gerando países novos após o seu fim e também uma certa letargia econômica com o fim da União Soviética, tá bom? Pessoal, teremos mais algumas coisas para falar, mas devido ao tempo da nossa aula, para não ficar uma coisa maçante, eu sei que eu falo pra caramba, tá? Vou parar por aqui, beleza? Gente, um abraço, qualquer coisa, tá? Tirem dúvidas comigo. Estamos juntos, um beijo grande.